Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando. Vamos dar continuidade às aulas de instrumentação, controle e otimização de processos. E agora nós vamos falar sobre os dispositivos para medir a temperatura. Quais dispositivos são esses, como eles funcionam, né, onde vivem, o que comem e tudo mais, tá? Então nós temos três tipos de medida de temperatura. Uma chamada de pirometria, piro, né, de fogo. Então esse meio de medição é para medir altas temperaturas, tá? Na faixa onde os efeitos de radiação térmica passam a se manifestar. Então, quando você aquece um ferro, por exemplo, demais, ele começa a emitir luz, começa a ter uma incandescência, né? E isso por causa da radiação térmica. Então, ela passa a ser preponderante. Então, nessa faixa, se você medir a temperatura, você vai chamar de pirometria. Criometria é a medição em baixas temperaturas, ou seja, aquelas próximas do zero absoluto. Então, quando a temperatura é muito baixa, um equipamento tem que ser projetado para isso, então não pode ser o mesmo equipamento. E a termometria, que é o mais abrangente, é o que mais se usa, né? Que incluiria pirometria e criometria, que seriam casos particulares de medição. Então a termometria é uma coisa mais abrangente, mais usual, tá? A gente usa muito mais essa parte aqui. Deixa eu olhar. Então, os dispositivos para medir temperatura, eles vão ter alguns princípios de funcionamento. O primeiro princípio que a gente vai ver é a dilatação térmica. Então a gente sabe que quando você aquece um metal, ele se dilata. E ele se dilata conforme esta equação. Então a gente consegue relacionar a dilatação dele ou fazer com que esta dilatação mova um ponteiro, por exemplo, de um sensor, né? Essa dilatação pode mover um ponteiro de um sensor através da variação de temperatura. Então aqui você tem um Y e um X, ou vice-versa, né? Você pode isolar isso na equação. Você pode medir a temperatura por isso, então. Também pode medir a temperatura por expansão gasosa. Você faz um bulbo, né? um reservatório com gás, mantém a pressão, o volume constante, e ao aumentar a temperatura, a pressão vai subir, né? E esse aumento de pressão você consegue relacionar o aumento de pressão com o aumento de temperatura e medir indiretamente a temperatura através desse processo aí. Ou você pode usar da resistividade para poder medir a temperatura. A resistência elétrica dos materiais muda conforme a temperatura, respeitando na boa parte das vezes esta equação aqui. Então a resistência de um material vai ser a resistência em uma temperatura conhecida padrão, né? Multiplicado por 1 mais uma constante alfa vezes a temperatura que está sendo medida no momento, menos a temperatura padrão. Então, com isso você consegue relacionar a temperatura que está sendo medida com a resistência que está sendo lida no aparelho, né? Pode usar, por exemplo, um multímetro ou coisa do tipo. E ainda dá para a gente usar ainda o efeito termoelétrico, né? O efeito termoelétrico vem falar de metais que são diferentes, em temperaturas diferentes, vai liberar uma tensão aí. E aí tem outros princípios de funcionamento também, por radiação, que a gente ainda vai falar, tá? Então vamos lá para cada um deles. Então o dispositivo mecânico, os dispositivos mecânicos para poder medir a temperatura. Primeiro pelo efeito da dilatação térmica. Então o que acontece? Você tem aqui uma proteção metálica e dentro dessa proteção metálica você vai ter um líquido. Geralmente se usa, né, o mais usado para a gente aqui é o mercúrio. Por quê? Porque a faixa que ele vai atender, ele precisa estar líquido, né, para ele poder escoar aqui dentro com certa facilidade. Porque se ele tiver gasoso, ele vai ocupar todo esse espaço. Se ele tiver sólido, a dilatação dele vai mudar consideravelmente. Então, se ele está líquido, então ele consegue atingir temperaturas desde menos 39 até 357. Então, ele consegue atingir uma faixa ampla aí, né, para uso, né? Aqui está falando até 550, mas aí não vai coisa. Talvez a pressão lá dentro também seja maior e esse ponto de ebulição aqui seja a pressão de um bar, tá? Então, aqui está o ponto de solidificação de cada um deles. Então, dependendo do uso que você for fazer, você pode usar um ou outro. Por exemplo, se você quiser medir temperaturas mais baixas, você vai ter um dispositivo que dentro dele você vai ter, por exemplo, álcool etílico, né? Que aí você vai conseguir medir temperaturas lá de menos 115, tá? E tolueno de menos 92 a 110. Então, dependendo do seu uso, aí você vai usar um termômetro com um líquido ou outro. E como é que funciona esse termômetro por dilatação térmica?
quando você aquece o líquido que está dentro desse termômetro, o líquido que está aqui, ó, nessa região, esse líquido vai expandir, e ele vai expandir a depender da temperatura que está aqui nesse local. Depender da temperatura externa. Se a temperatura externa estiver muito alta, ele expande bastante. Se a temperatura externa não estiver muito alta, ele vai expandir menos. E aí essa graduação aqui ela é construída em face desse princípio. Tá? Aí você vai escolher o líquido que for mais conveniente para você usar. Esse é o princípio de funcionamento. Outra estratégia que dá para se usar é usar essa dilatação térmica em um tubo de Bourdon, por exemplo. Porque na hora que o líquido dilata, se ele dilatar dentro de um recipiente fechado, por exemplo, ele pode servir para empurrar um tubo de Bourdon, por exemplo, né? Então, na hora que a temperatura aumentar, o líquido vai expandir, né? Ao expandir, ele vai ocupar o espaço todo aqui, né? Ao expandir, ele vai dilatar esse tubo de Bourdon aqui. Ao dilatar esse tubo de Bourdon, o nosso ponteiro aqui ele vai se movimentar, né? Para cá ou para lá, a depender dessas engrenagens que aqui estão. Tá? E aí os 3 tipos de tubo de Bourdon cabem, né, para essa técnica de dilatação, empurrando o tubo de Bourdon. Tá? Outro dispositivo, deixa eu ver, dilatação térmica. Então, na verdade, aqui a gente está usando, aqui ainda é dilatação térmica. Você coloca dentro desse bulbo aqui, ó, um líquido. Esse líquido é aquecido, então aqui que vai medir a temperatura que vai ser medida, né? E quando essa temperatura aumenta, ele expande. Ao expandir, ele empurra o Bourdon para fora e aí ele mexe esse ponteiro. É o mesmo princípio, né? Só que com líquido aqui dentro de um bulbo, na verdade, né? Que pode ser mercúrio, álcool etílico, tolueno, né? Tem muita restrição em relação a isso, não. E em vez de você colocar um líquido, você pode colocar um gás também, né? O gás até 50 atms, né, que dificilmente chega a isso, ele vai respeitar bem essa lei aqui, a PV é igual a nRT. Até 50 atms e acho que até 200 graus Celsius, 150 graus Celsius, respeita muito bem essa lei. Claro que isso vai depender do gás, né, gente, o comportamento do gás. Só que ele respeita muito bem essa lei. Essa lei relaciona a pressão, né, que é medida aqui pelo tubo de Bourdon, e a temperatura, nR sobre VT. Esses caras aqui você mantém como uma constante, então você vai ter uma relação direta entre a temperatura e a pressão. Né? Com isso você cria uma escala, dá para você criar uma escala do seguinte: você coloca esse bulbo aqui dentro de uma bacia, por exemplo, contendo água e gelo. Aí ele vai ser 0 graus Celsius, né? Você vai e marca, por exemplo, vamos supor que o ponteiro chegou aqui, você coloca 0 graus Celsius aqui. Aí você coloca esse mesmo sistema e uma vasilha com água em ebulição. Aí ele marca, por exemplo, aqui em Montes Claros seria 97 graus Celsius. Aí que você coloca 97 graus Celsius. E com isso você constrói uma escala, tá? Com esse dispositivo. Um outro dispositivo é pela dilatação térmica dos sólidos, né? Ali a gente falou da dilatação térmica dos líquidos, mas o sólido ele também se dilata quando você aquece ele. Então você coloca essa faixa aqui, ó, né? Você vai escolher o material específico e a quantidade de voltas, né? Estudando aquela equação lá. E aí na hora que esse equipamento for aquecido, esse equipamento vai se expandir e ao se expandir ele vai criar uma helicoidal mais aberta, ou seja, ele vai girar esse tubo aqui, ó, essa haste, e ao girar essa haste ele manda esse ponteiro para lá ou para cá, tá? Aqui um exemplo desse tipo de equipamento. A gente ainda pode medir a temperatura com dispositivos elétricos. Isso é vantajoso por quê? Porque esses dispositivos aqui que eu mostrei até agora são dispositivos mecânicos. Então, para você fazer uma leitura de temperatura, você tem que ir a campo, né? Ir lá no local, ou levar um sensor desse para dentro do seu painel de controle, uma comunicação com o seu painel de controle. Isso é difícil de se fazer, isso é complicado de se fazer. E hoje você tem que alimentar computadores com esses dados, para eles registrarem os dados, para eles fazerem conta com esses dados, e para se projetar um sistema de controle. Então, o ideal é que você apanhe essa resposta de temperatura e coloque ele de forma elétrica em um computador, por exemplo. E para isso nós temos aqui, como exemplo, as termoresistências, certo? São dispositivos elétricos que vão relacionar a resistência elétrica com a temperatura, beleza? Funciona com a relação desses dois. Olha a montagem dele aqui, como é que é complexo, ó. Você vai ter
Esse aqui é o bulbo, né, da resistência, é onde vai fazer a leitura aí. Aí você tem uma bainha de inox aqui por fora, uma bainha de inox, né? Aí para você montar esse sistema, você vai colocar tudo aqui dentro dessa bainha de inox, e depois você vai colocar uma resina epóxi aqui no fundo para poder vedar a coisa. Aqui você vai passar seus condutores, né? Aqui geralmente, ó, nesse meio aqui, você vai colocar geralmente algum tipo de pó, né? Que pode ser carbonato de cálcio ou alguma coisa para poder proteger esse bulbo de resistência e não impedir a passagem de temperatura com rapidez. Porque esse bulbo de resistência geralmente ele é bem sensível, e se ele levar atrito mecânico ou entrar em contato com coisa corrosiva, ele pode ser danificado, certo? Então aqui você vai ter uns isoladores, umas miçanguinhas, e aí tá a termorresistência montada, tá? Então, ele geralmente é fabricado, tem alguns meios de se fabricar, né? O bulbo, né? Que é o que vai medir a variação de resistência, vai ser sentido aqui, ó, esse bulbo, né? Então, ele pode ser fabricado com a liga RD, eu acho que é ródio. Deixa eu pesquisar aqui. Bela periódica. Deixa eu ver se é ródio. Ródio RH. Tá, gente? Depois vocês olham na tabela e me falem, tá? Então, 99,5% do RD e 5% do ferro, certo? Esse tipo de termorresistência aqui, gente, ó, esse tipo de aparelho, quando é montado com esta liga, ele aplica num range, ele é aplicável num range de 0,5 Kelvin até 25 Kelvin. Então, nesse range aqui, ele vai ter uma boa sensibilidade, ele vai conseguir medir de uma maneira adequada. Perceba que a temperatura é extremamente baixa, né? Então, esse equipamento aqui é para criometria, beleza? Então, ele é usado numa temperatura muito baixa, essa é a vantagem dele. E a desvantagem é que para outras temperaturas ele não é muito utilizado. E assim, são pouquíssimas as aplicações que você tem para medição nessas temperaturas aqui, né? Computadores quânticos vão trabalhar numa temperatura próxima a essa, mas assim, no mundo industrial é meio difícil você achar uma aplicação para uma temperatura tão baixa, tá? Outro tipo de termorresistência, com o bulbo formado de cobre, né? E aí o range dele vai ser entre 193,15 Kelvin e 533 Kelvin, né? O exemplo aí é o CU50, tá? Então, se você for pesquisar por esse tipo de termorresistência na internet, você vai pesquisar por termoresistor CU50, tá? A vantagem é que ele mede temperaturas entre 80 e 260 graus. Então, uma faixa assim boa, adequada para trabalhar, né? Ele é um pouco mais barato, só que ele apresenta uma baixa linearidade. E o que é baixa linearidade? Geralmente, a resposta entre as variáveis em controle, entre o sensor, né, o que o sensor está lendo e o que ele está emitindo, né, em controle, é desse jeito aqui. Ó. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos resistência e temperatura. Geralmente, ela é uma relação linear. Né? Você lê uma resistência, você tem uma temperatura. Você lê outra resistência, você tem outra temperatura. Se o equipamento apresentar baixa linearidade, significa que a curva dele não tem um comportamento muito linear. A curva dele, às vezes, é assim, ó. E aí, às vezes, você vai pegar uma resistência que você sempre considera, para poder trabalhar nessa curva, você sempre considera uma reta. Sempre considera uma reta. Então, às vezes, você vai ter um errinho atribuído, né? Você está pegando a resistência neste ponto aqui e achando que é essa temperatura, mas, na verdade, deveria ser uma temperatura um pouco maior, tá? Então, você vai ter algum erro aí atribuído. Beleza? E o de cobre também, ele tem baixa resistência à corrosão, né? O cobre ele vai ser facilmente aí corroído a depender do processo. Então, para comprar a termorresistência, a gente tem que pensar nessas questões, né? Se é vantajoso por ser mais barato ou não, tá? Temos uma outra termorresistência feita de níquel, né? O range do níquel é 213 Kelvin a 453. Exemplo aqui é o NI 120, tá? Vantagem que a medição dele atinge uma faixa que é adequado para a maioria dos usos. Ele é uma termorresistência de baixo custo e é altamente sensível. Então você consegue medir variações de temperatura bem pequenas.
usando esse sensor, né? As desvantagens é que para outra temperatura ele não é indicado, né? Como os outros casos. E ele também vai apresentar aí uma baixa linearidade, tá? O melhor de todos, né, na minha opinião, é o termorresistência de platina, joia? Então a termorresistência de platina são os sensores de temperatura que a gente tem lá na Facit. Eles são adequados para range de 25 até 1235 Kelvin, né? O nome dele usual é o PT100, beleza? Tem fotos deles aí daqui a pouco, vou mostrar para vocês. Vantagens: ampla faixa de utilização, boa linearidade, resistente à corrosão, e a desvantagem é porque ele é caro, né? Tudo que é bom, geralmente, é bem carinho, tá? Esses componentes aqui são os mais utilizados atualmente, tá? As termorresistências. A gente às vezes chama ele de termopar de maneira errada, mas eles são os mais utilizados, beleza? Aqui tem uma foto, né, do PT100. Então, o PT100, esse PT100 aqui, ele não tem indicação aqui assim, ó. A leitura, aquele bulbo, ele está dentro deste parafuso aqui, ó. Então, lá na base desse parafuso está o bulbo, beleza? E aí ele é parafusado para dentro da unidade e essa cabeça aqui fica para fora. Essa cabeça, a função dela é computar os dados, né? Registrar os dados aí e transmitir para o computador via um fio que sai por esta parte aqui do sensor, beleza? Então você vai ter uma equação para esta faixa aqui de temperatura, e se você quiser uma temperatura mais alta, né, de 0 a 962, tem uma outra equação que você pode usar para relacionar a temperatura com a resistência. Eu acho que tinha uma equação aqui, deixa eu olhar no slide aqui, só um minuto. Vamos lá, sensor de pressão e temperatura, é isso. Acho que não vai abrir aqui não. Eu tinha aberto. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Eu mostro aquele programa lá que ficou mais fácil, que eu posso riscar para vocês com mais facilidade, trocar de cor. Tá? Só que esse aqui ele tem mais... Tá invertido a equação. Cadê? Olha as equações aí, ó. Para temperaturas entre menos 248 e 0, a equação é essa. Aqui, ó, RT. Eu acho que eu não vou editar no... E para 0 e 962, a equação é essa aqui abaixo. Então, aqui eu coloquei um exemplo, gente, ó. A resistência a 0 graus Celsius, né, é de 25,5 ohms para um material específico aí para o PT100. O A, que está nessa equação aqui, ó, o A vai valer 3,985 vezes 10 a menos elevado a menos 3, o B vai ter esse valor, então isso aqui são constantes, tá? Então com isso eu consigo calcular, eu consigo relacionar a temperatura com a resistência, joia? Se eu for utilizar ele aí. Então vamos voltar para lá de novo. Beleza? Termopares ou termoelementos ou termopares. Então o que acontece? Se você ligar metais diferentes, essa prática a gente pode até fazer nos laboratórios de engenharia química, posso pensar nela. Se você ligar metais diferentes em temperaturas diferentes, esses metais vão acabar formando, né, se você ligar da maneira adequada, eles vão formar uma diferença de potencial, vão formar uma tensão, né? Dá pra gente ver isso. Por exemplo, na época que eu estava na graduação, Claudinha fez uma prática disso com a gente. Ela pegou, acho que foi cobre e ferro, ou cobre e alumínio, não sei, e aí colocou um na bacia cheia de gelo e outro numa água a 50 graus, depois a 60 graus, depois a 70 graus. E aí a gente mediu isso com um multímetro. E a gente viu que variava. Quando você colocava em 50, dava uma diferença de potencial específica. Quando você colocava em 60, a diferença de potencial era um pouco maior. Então, existe essa relação aí, né? E a gente consegue saber qual que é a temperatura em uma região através desse princípio, tá? Aqui está o esboço da estrutura, né? Aqui você tem juntas de referência, né? Aqui é o indicador. Aqui você tem um bloco de ligação, o termopar, que é a junta de medição. E aqui você tem um gradiente de temperatura que vai funcionar. Então aqui vai estar uma temperatura, aqui vai estar outra temperatura. E com isso você consegue aí relacionar a temperatura e usando diferentes materiais, beleza? Então a gente tem alguns tipos desses termoelementos ou termopares, tipo J, tipo E, tipo K. E cada letrinha dessa vai significar
um tipo de termopar específico. Por exemplo, se você chegar e pedir um termopar do tipo K, já vai ter uma designação, né? Aqui eu coloquei até um link para vocês acessarem e verem o que esse K significa, o que esse N significa, quais são os materiais usados no termoelemento do tipo E. Mas esses tipos aqui, ó, são tipos de materiais menos nobres, são baratos, só que também são instáveis, tá? E os mais nobres são o S, o R e o B, que são de platina, e aí é bem mais caro, só que também é bem melhor, tá? Aí nós temos alguns termopares que são especiais, que vão atender condições de processo que os termopares básicos não vão poder atender, mas aí eles vão ser mais caros. Por exemplo, o termopar de tungstênio e rênio podem ser usados continuamente até 2.300 graus. Então, por exemplo, em caldeira, onde a temperatura é maior, você pode usar aqui por mais tempo esse termopar de tungstênio e rênio. E se você quiser usar por um curto período, até 2.750 graus Celsius, esse termopar aqui ainda resiste. Se você pegar um outro termopar desse aqui e colocar numa aplicação dessa, provavelmente ele não vai resistir, tá? O último tipo de sensor de temperatura é o pirômetro de radiação, tá? Então todo o corpo ele emite uma quantidade de energia, né? Ele irradia uma quantidade de energia. Inclusive esse pirômetro de radiação aqui, ó, ele está sendo muito utilizado, né, agora na época do coronavírus. Então, para poder fazer a leitura da temperatura da pessoa, eles estão usando pirômetro de radiação. Como se fosse um revolvinho, né? Você mira na testa da pessoa, aperta o gatilho e aí ele vai emitir um laser e tem uma relação, né, desse laser aí com a questão da energia. Ele vai emitir um laser não, ele vai captar a radiação emitida pela pessoa e a partir dessa radiação emitida ele consegue saber, por uma equação, qual que é a temperatura da pessoa com algum nível de exatidão. Então, aqui tinha uma equação também, deixa eu voltar lá para o slide original para mostrar para vocês a equação. Deixa eu abrir isso aqui no PowerPoint. Olha só, então aqui você tem, deixa eu ver como é que eu faço para colocar para apresentar aqui, atual. Então a equação é essa daqui, aqui eu posso marcar, gente, só com a caneta vermelha, tá? Então tem essa equação, né, que se relaciona a energia que está sendo transmitida com a temperatura, né, onde é a emissividade do material, esse delta aqui é a constante de Boltzmann, que é conhecido, então você consegue relacionar as duas coisas, né? Aqui só uma ilustração sobre isso, né? Que você tem um corpo que emite energia dele mesmo, né? E aí, essas energias elas se separam em energia refletida, energia transmitida e energia emitida. Então esse sensor do pirômetro capta isso tudo, trabalha isso tudo lá dentro dele via programação e cospe para você a temperatura. Aqui um outro desenho, e este aqui é o pirômetro de radiação, um tipo de revólver. Tem alguns que não vem com essa lupa aqui não, mas a maioria é nesse estilo aí, tá? Você só aperta aqui assim, né? Ele capta os raios que vêm as radiações por aqui e te mostra a temperatura aqui desse lado, tá?